Você está ouvindo Fala Gringo, o seu podcast de português e cultura brasileira. Você pode acompanhar esse episódio com a transcrição completa. Acesse falagringopodcast.com e saiba mais. Fala gringo, fala gringa! Como prometido, no episódio de hoje, vocês vão conhecer a saga de um cara que quase foi devorado por índios canibais. Estou falando do Hans Staden, um alemão que fez 2 viagens ao Brasil colonial e acabou passando por maus bocados nas mãos dos índios tamoios. Vai ter confusão em alto mar, chuva que cai do nada, guerra do índio, gente comendo gente, open bar de Cauim e muito mais. Tá entendendo nada? Continua ouvindo que eu já explico. O episódio de hoje tem o apoio de Andrea Zendemann, Manuel Interfeld e Manuel Molitor, Daniel Farjado, Cláudia Kimmel, Matheus Bratek, Tarjei Sandal, Abby Ramirez, Saori Shinohara, Laura Walker, Maria Mendel, Michael Holdgrave, Isabela Marshall, Brenda Dobashi, Molly Putzier e Roman Chiron. Bom, o Hans Staden era alemão, Hans, né? Mas alemão impossível, tinha 20 e poucos anos e chegou um momento, no ano de 1549, que ele sentiu que a vida estava muito parada e queria sair se aventurando pelo mundo. Então, escolheu ir à Índia. Estava na moda naquela época, principalmente pelo comércio de joias e especiarias. Eu teria feito o mesmo, nunca fui na Índia, tenho muita curiosidade. Então Hans deu um jeito de sair do lugar onde ele morava, um local chamado Hessen, e chegou até Lisboa, de onde saíam as embarcações portuguesas com destino à Índia. Só que o nosso amigo dormiu no ponto. Quando chegou lá, os barcos já tinham ido embora, aí ele ficou hospedado numa pousada de um outro alemão que sabia a língua local português e contou a situação e o alemão prometeu ajudá-lo. Bom, dias depois, chegou com a notícia de que estavam saindo uns barcos, mas que o destino não era a Índia, era o Brasil, que o capitão das expedições ia levar uns presos para a colônia, para o Brasil, para trabalharem lá, mas também tinha permissão para fazer comércio e atacar barcos franceses que negociavam com os selvagens, quer dizer, com os indígenas nativos do Brasil, era assim que eles chamavam os índios, os selvagens. Um detalhe, nessa época, os franceses eram inimigos dos portugueses, principalmente por essas razões comerciais. Vocês vão ver isso mais à frente. Agora, se você está por fora da colonização no Brasil, eu recomendo que você ouça o episódio 3.1, O que é ser brasileiro. Lá eu contei algumas coisas e vai ajudar você a entender melhor tudo isso. Mas, continuando, o Hans embarcou rumo ao Brasil como artilheiro. Na verdade, ele era arcabuzeiro. Em resumo, um cara que sabia atirar e que trabalhava como um tipo de soldado para quem quisesse pagar. Chamava mercenário. Ainda hoje, no português, a gente usa essa palavra mercenário para falar de uma pessoa que só tem interesse em dinheiro, mercenário. E essa foi a sua primeira viagem marítima. Quando finalmente chegaram aqui, por coincidência, aqui em Pernambuco, já estava rolando uma confusão entre os portugueses e os índios nativos, os chamados caetés, que queriam invadir uma área em que os portugueses já estavam colonizando, já estavam ocupando. Um pouco piada, né? Imagina chegar para um índio nativo e dizer: "Isso é meu, eu cheguei aqui primeiro." Enfim, o próprio Hans diz em seus relatos que essa confusão era culpa dos portugueses, mas não dá muitos detalhes. E ele, junto a outros membros da expedição, foi ajudar os portugueses nesse conflito. Uma coisa louca, os índios colocando troncos de madeira no mar para atrapalhar o navio de entrar por um braço de mar, atirando com flechas que tinham fogo e pimenta, na tentativa de fazer os membros da tripulação deixarem o navio. Uma situação de guerra, mas não vale nem a pena demorar muito nisso aqui, porque isso é só o começo. Essa é a viagem que deu certo. 108 dias depois, ele já estava voltando para a Europa, atracando
na ilha de Açores, que pertencia ao rei de Portugal. Lá atacaram um navio pirata, pegaram comida e bebida, porque eles passaram muitos dias no mar, estavam morrendo de fome, e dali até Lisboa eles foram encontrando mais e mais embarcações portuguesas que estavam voltando da Índia, até que chegou o momento que já tinha quase uma centena de embarcações voltando para Lisboa. E isso é muito interessante para a gente entender a grandiosidade do poder marítimo de Portugal naquela época, 1550 por aí. Bom, toda essa primeira viagem demorou cerca de 16 meses. Chegando em Lisboa, o nosso amigo passou um tempo lá comendo um bacalhau, dançando um fado, saboreando um pastel de Belém, fazendo aquela selfie clássica no bairro Alto. Eita, saudade de Lisboa, deu agora. Mas, brincadeiras à parte, o Hans passou um tempo lá e depois decidiu que queria viajar de novo, mas dessa vez acompanharia as expedições espanholas, que depois ele soube que estavam indo para uma região no Rio da Prata, fica localizado onde hoje há uma divisão entre Uruguai e Argentina. Então ele vai até Sevilha e aí começa o segundo mochilão do Hans Staden. A viagem já começa dando errado. Muitos ventos contrários, eles quase naufragaram, foram atacados por piratas e acabaram se perdendo dos outros barcos. Eram mais 2. Ficaram sozinhos no mar, o vento sempre soprando contra, sempre mesmo. Só depois de 4 meses foi que a direção do vento mudou e eles finalmente tomaram o rumo certo da viagem. Imagina! 6 meses depois de deixarem a Espanha, eles enfim se aproximaram do continente, tentando encontrar o primeiro ponto de parada aqui, que seria um ponto em Santa Catarina. Aí avistaram um porto, jogaram a âncora, então aproximou-se um barco cheio de selvagens, né? Como ele se refere aos índios, mais uma vez, eu vou usar bastante, embora a gente não use hoje, mas ninguém entendia a linguagem deles. E logo mais à noite apareceu um barco com 2 portugueses que passaram informações. Disseram, olha, vocês têm que ir para o sul e ter cuidado com os índios, pois somente os tupiniquins são amigos. Aí eles seguiram viagem e, adivinha, deu tudo errado de novo. Tempestades fortes e dessa vez naufragaram mesmo. Fomos levados tão alto que podíamos olhar para baixo como se estivéssemos numa muralha. No primeiro choque, o navio se desfez. Alguns pularam na água e outros agarraram-se a pedaços de madeira. Deus nos ajudou a todos para que saíssemos do mar com vida, e ventava e chovia tão forte que estávamos morrendo de frio. Esse daí foi um depoimento do Hans. No final das contas, eles não chegaram em Santa Catarina, como previsto, mas chegaram em terra firme e lá encontraram povos amigos, o que depois de tanta desventura já era uma coisa boa, vamos concordar, né? O Hans e os outros caras foram ficando por ali, numa vila, foram bem recebidos e aos poucos cada um foi arrumando o que fazer. O Hans conversou com líderes da vila, disse que sabia mexer com canhões, que sabia atirar bem e tudo, e o pessoal pensou, ótimo, assim você pode cuidar do forte e ajudar a proteger a vila, já que nenhum português quer fazer porque é muito perigoso. Os índios inimigos sempre tentam invadir aqui. Ele aceitou o emprego durante 4 meses, mas depois chegou o governador e disse que ele devia ficar mais 2 anos porque estava trabalhando muito bem e que o rei recompensaria pelos seus serviços. Ele tinha um selvagem, que era seu guarda-costas, alguém que fazia a sua proteção, né? Aí, certo dia, o selvagem saiu para caçar, porque naquela época e naquele lugar você só comia o que você fosse buscar na natureza, e o Hans se confiou de dar uma volta na floresta sozinho, talvez para caçar alguma coisa também. Só que do nada aparece um monte de índio gritando e começam a cercá-lo. Eram índios inimigos. Então foi aparecendo mais e mais índios, começaram a rasgar a sua roupa e até começaram a brigar entre si para saber quem tinha pego ele primeiro. A essa altura, ele já estava completamente nu, tal qual os índios.
e os índios faziam gestos, mordendo os próprios braços para dizer que iam comê-lo. Então saíram da floresta e levaram o prisioneiro de barco para sua tribo, que ficava num território bem distante dali. Quando finalmente chegaram lá, fizeram o Hans entrar pulando e dizendo: "A comida de vocês chegou! A vossa comida chegou!" Isso na língua dos índios. Depois, conforme as tradições, os homens foram para as ocas, as cabanas, e deixaram o prisioneiro com as mulheres, que os cercaram, dançaram ao seu redor, bateram forte nele, arrancaram-lhe os cabelos da barba e diziam: "Com esse golpe eu vingo o homem que foi morto pelos teus amigos." Para tentar se livrar da morte, o Hans tentou explicar para os tamoios, que foram os índios que o capturaram, tamoios: "Pelo amor de Deus, eu não sou português, eu sou amigo dos franceses. Venho de uma terra chamada Alemanha." Mas os índios não acreditavam e diziam: "Se você é mesmo amigo dos franceses, por que você estava com os portugueses? Os portugueses são inimigos dos franceses da mesma forma que nós somos." Os franceses todos os anos chegavam lá com um barco cheio de espelhos, facas, machados, tesouras e trocavam por pau-brasil, algodão e outra mercadoria. Por isso eram considerados bons amigos. Já os portugueses, desde que apareceram por aquelas terras, fizeram amizade com outro povo, os tupinambás. Então, quando chegaram à tribo dos tamoios, enganaram a todos eles. Disseram que queria fazer comércio e convidaram os índios até o interior do barco. Quando estavam todos dentro do navio, eles foram atacados, feitos de escravos e entregues para serem devorados pela tribo rival. Havia sempre esse sentimento de desconfiança e tensão, mas o Hans continuou insistindo que era francês. Teve até um momento, em uma das visitas de embarcações francesas, para fazer negócio mesmo, que um francês foi levado até ele. "Pronto, está aqui, um francês. Fale com ele, queremos saber se você é amigo mesmo." E o Hans ficou numa alegria só. Pensou: "Graças a Deus, o Senhor seja louvado. Ele vai me ajudar, porque é cristão também. E sem dúvida vai fazer alguma coisa em meu favor." Quando o francês falou com ele: "Alors mec, tu fais quoi là? T'aimes bien du fromage, tu écoutes fibre et de preto." Gente, o alemão não sabia dizer nem bonjour. Não tinha baixado do Duolingo, né? Então o francês olhou para os índios e disse: "Este é seu inimigo e meu inimigo, um verdadeiro português. Comam ele." O Hans ficou desesperado. As semanas foram passando e ele sempre com essa ameaça de que chegaria o momento em que ele seria devorado, porque fazia parte do ritual, principalmente quando o capturado era um selvagem da tribo rival, de que ele fosse primeiro humilhado, como o Hans foi, mas depois ele fosse super bem tratado, porque ali ele deveria ganhar peso, ficar saudável, para no final das contas ficasse mais suculento, mais saboroso, né? E uma coisa muito interessante é que quando um guerreiro era capturado, ele não ficava triste porque ia morrer na mão dos inimigos. Pelo contrário, aquilo era motivo de muito orgulho. E ele até xingava, quer dizer, ofendia os seus inimigos. E dizia: "Meu povo vai dar o troco, vai vingar a minha morte e matar muitos dos seus como já matamos outras vezes." Nem se passava pela cabeça de um índio que foi capturado fugir. Primeiro, porque se ele fugisse não seria nem aceito pelo seu povo. Os índios não admitiam covardia. Inclusive, eles não comiam índios covardes, porque tudo isso fazia parte de um grande ritual. Eles acreditavam que comer o outro guerreiro traria mais força, mais poder, coragem, bravura. Eles não faziam isso simplesmente porque estavam com preguiça de ir no rio pegar peixe ou de matar uma onça. Não, era um ritual mesmo. A essa altura você concorda que esse cara tinha muita sorte, né? Tantas tempestades, naufrágio, depois aquela captura inesperada, e já estava há alguns meses como um prisioneiro dos índios e continuava vivo. Eu digo sorte, mas para o Hans, a única explicação para estar vivo era a piedade de Deus. E ele rezava muito. Inclusive, foram muitas as vezes em que os índios foram falar com ele para que ele pedisse ao seu Deus que fizesse parar de chover,
seja para não estragar as plantações, seja para não atrapalhar a pesca. Teve um momento em que uma pandemia começou na tribo, certamente alguma doença trazida pelos brancos que faziam comércio com os índios, né? E o Hans falou para o pessoal lá: as pessoas estão morrendo porque o meu Deus está zangado, está bravo com vocês, porque vocês estão preparando a minha morte dizendo que eu sou português. Ele era esperto, né? Aí o chefe da tribo foi falar com ele e disse: olha, você precisa falar com o seu Deus, o meu irmão está muito doente e muitos outros da tribo também. A gente só fez isso porque achamos que você era português e estamos rancorosos com eles, com rancor. Nós já comemos alguns portugueses e o Deus deles não ficou tão bravo como o seu não. Por isso agora reconhecemos que você não deve ser português. Para a sorte do Hans, com o passar dos dias a epidemia foi passando. E com isso, o pessoal também parou de ameaçar que comeria o alemão, até mesmo a tratá-lo como se fosse um membro da família. Muitas mulheres mais velhas chamavam ele até de meu filho. Mas uma coisa é certa, nunca deixaram ele ficar só, estava sempre sendo vigiado. Houve um dia que levaram o Hans para um festim, uma festa, em outra aldeia, onde eles iam comer um prisioneiro. Era comum que tivesse convidados de outras aldeias durante essas festas. Chegando lá, eles se embriagavam de cauim, que é uma bebida que eles faziam à base de mandioca. Essa bebida era preparada dias antes da festa. Eles colocavam grandes caldeirões de mandioca, a raiz, amassavam, as mulheres mais velhas mastigavam a raiz e depois cuspiam no caldeirão de volta, e aquilo ali passava dias fermentando até virar uma bebida alcoólica poderosíssima, um absinto tropical, né? E fazia parte do ritual. Sempre tinha isso, de todo mundo passar a noite bebendo e, por fim, comer o prisioneiro no outro dia. E, gente, o alemão viu tudo. Viu o prisioneiro, o outro escravo lá. Esse era um escravo de uma tribo indígena rival. Ele viu esse escravo sendo morto com uma pancada na cabeça, eles tomando o sangue ainda quente, as crianças comendo os intestinos. Depois eles pegavam e cortavam as pernas, os braços e assavam inteiros na brasa. E o Hans ficou passado com aquilo. Deus misericordioso, salve a minha alma. Essa foi a primeira vez que o Hans viu um inimigo sendo devorado, porque ele ia ver isso acontecendo várias vezes. Sabe por quê? Porque o Hans passou 9 meses e meio entre os tamoios. Quase um ano, meus amigos. Durante esse tempo, claro, houve algumas tentativas de resgate. Os portugueses, para os quais o Hans estava trabalhando antes de ser capturado, tentaram atacar a tribo, tentaram negociar, mas não conseguiram. Até o francês, que disse que podiam comê-lo, depois voltou lá com uma expedição e disse que tinha se confundido e tal, mas os índios não quiseram libertá-lo. O Hans também participou de algumas guerras durante esse tempo, lutando ao lado dos tamoios. E no final das contas, ele foi presenteado para o chefe de outra aldeia, de uma aldeia amiga. Só que a essa altura não se falava mais em comê-lo. Os caras deram ele para o chefe de outra aldeia, mas já advertiram, quer dizer, avisaram. Olha, não maltrate ele porque o Deus dele é muito poderoso, viu? Mas mantenha ele cativo, preso, porque os franceses querem negociar a vida dele e você pode conseguir muitas mercadorias. E foi isso que acabou acontecendo. O Hans foi, finalmente, resgatado por um navio de franceses, voltou para casa e contou essa história toda em detalhes num livro que se tornaria um dos primeiros best-sellers do mundo. Mesmo depois de 5 séculos, o livro do Hans Staden é ainda hoje considerado uma das fontes mais confiáveis sobre o ritual de canibalismo por essas terras brasileiras. Porque muito mais que contar sobre as viagens que fez, às vezes em que o barco quase naufragou, às vezes é até um pouco cansativo você ver a quantidade de vezes que ele diz que houve chuva forte ou que o barco mudou de direção. Mas na segunda parte do livro, o Hans descreve em detalhes o ritual antropofágico, quer dizer, ato de comer carne humana.
além dos modos e costumes dos tamoios. Por exemplo, como construíam moradias, como preparavam sua comida e bebida, como era a questão da autoridade das aldeias, os costumes festivos ao capturar, matar e comer o inimigo, como eles se vestiam e muito mais. Além de narrar toda a história, traz dezenas de gravuras ilustrando os momentos em que ele passou entre os tamoios. Então dá para você visualizar tudo, com muitos detalhes, apesar de ser um livro curto e objetivo. Essa história inspirou 2 filmes que você também pode conferir no YouTube, um intitulado Como Era Gostoso Meu Francês e o outro apenas chamado Hans Staden mesmo. Os links estão na transcrição do episódio. E só reforçando, né, gente? Essa história aconteceu 500 anos atrás, então vocês podem vir para o Brasil tranquilos. No episódio de hoje, eu usei muitas expressões como dar o troco, dormir no ponto, passar por maus bocados, mas essas, quem me acompanha no Instagram, já sabe o que significa, porque eu expliquei por lá. É só buscar Fala Gringo Podcast no Instagram que você me encontra, tá bom? Mas tem outras expressões que eu ainda não expliquei. Então vamos lá? Estar por fora. A gente usa essa expressão para dizer que não temos conhecimento sobre algo. Na verdade, eu não sei se é uma expressão ou uma gíria, mas, por exemplo, você poderia dizer: eu estava por fora de que algumas tribos brasileiras eram canibalistas. Significa que você não sabia disso. Uma aplicação mais simples e até mais comum, no português falado do dia a dia, poderia ser: ah, você está sabendo que vai ter um evento aqui na cidade semana que vem? E a pessoa responder: não, estou por fora. Significa não sei, não estou sabendo. O uso para tô por dentro é bem semelhante, só que ao contrário. Aí significa que você está inteirado, que você está informado, está sabendo. Eu não fui ao trabalho, mas estou por dentro de tudo que aconteceu na reunião. Ah, agora eu estou por dentro dessa história do Hans Staden. A outra expressão que eu usei foi ficar passado ou estar passado. Eu disse que o Hans ficou passado quando viu a primeira pessoa sendo devorada. Isso a gente usa para expressar surpresa. Eu, Lene, fiquei passado quando soube que um gringo tinha vivido entre os índios canibais e sobreviveu para contar essa história. Então eu pensei logo em trazê-la aqui para o Fala Gringo. Outra aplicação: se você diz para um colega brasileiro: olha, eu estou indo morar no Brasil, ele pode reagir com certo exagero e surpresa. Sério? Estou passado. É quase como não acredito, estou muito surpreso. Eu gosto muito dessa expressão porque eu estou sempre passado com alguma coisa. Se você gostou desse episódio, deixe uma avaliação 5 estrelas e o seu comentário na página do Fala Gringo no Apple Podcasts. E não custa lembrar, né? Na transcrição desse programa você encontra uma lista de vocabulário, alguns links e conteúdos que eu citei, imagens que ilustram os momentos dessa aventura do Hans e também um ponto extra de gramática. Esse foi o Fala Gringo, o podcast para quem tem fome de português e cultura brasileira. A gente se encontra no próximo episódio.